Estamos aqui de volta com a live da Casa da Barão sobre psicologia e cinema. É a nossa segunda live. E hoje a gente vai receber mais uma vez a Cissa Vilhena, que eu já vou convidar aqui para a gente começar a conversar sobre o filme A Professora de Piano. Olá, Tânia. Olá, Cissa! Cissa, estava aqui já apresentando, né, a nossa segunda live, a live sobre psicologia e cinema da Casa da Barão. E hoje com a professora de piano. Opa! Isso. Eu tô com alguma dificuldade aqui com esse celular. Aqui. Tranquilo, a gente aguarda aqui. Eu estava dizendo que eu vou tentar me empolgar menos aqui com com a live. Eu fiquei tão feliz de ver assim tantas pessoas, né, assim, conhecidas suas e minhas e seus alunos também entrando. E a gente vê que o tempo corre, né? A gente achou que ia ser muito tempo, uma hora de live, mas a gente vê que o tempo corre bastante. E dessa vez a gente tem um filme mais denso ainda, não é, Cissa? Mais denso, um diretor que é muito preciosista, que tem muitas sutilezas, e é um filme que não tem como não mexer com as pessoas, né? Que é a proposta do diretor, né? É o Michael Haneke, né? Que eu não sei falar exatamente. Ele é austríaco, né? Michael Haneke. Michael Haneke. E, assim, os três atores principais ali são a Isabelle Huppert, a Annie Girardot e também o Benoît Magimel, né? Porque a gente está tentando, eu estou tentando fazer a pronúncia francesa aqui da origem deles. Hoje, com francês e alemão, né? E esses atores são de origem francesa, né? E o filme é um filme premiado, é um filme antigo, foi lançado acho que no Brasil em 2002, a produção é de 2001, mas realmente quem não assistiu, né? A geração que ainda não assistiu, é uma recomendação, não é, Cissa? Sem dúvida. Aliás, todos os filmes dele, viu? Ele tem aquele filme, O Amour, que é maravilhoso também, né? Ele vai muito para as relações, né? E trata tudo assim com muita densidade, né? Até eu vi aqui, tem esse último filme dele que eu não assisti, que é o Happy End, mas já está aqui na minha lista. Já está aqui na minha lista, porque acho que tem a ver muito com as relações de hoje, né? Mediadas aí pela imagem, pelas mídias, etc. Então, não sei, vi aqui o trailer, falei, esse está na minha lista também, né? E vale a pena. Então, e a professora de piano, você traz, assim, como proposta para a nossa live, um aspecto, né, importante que salta ali, que é a relação entre mãe e filha. Uma relação narcísica, e até a Cissa comentou quando a gente estava vendo qual seria o próximo filme, ela falou, no Manchester à beira-mar a gente tratou ali das figuras masculinas, agora vamos tratar das figuras femininas, não é, Cissa? É isso. É um universo feminino ali impenetrável, né? Impenetrável. Né? Com homens disfuncionais, né? Com homens disfuncionais, como eram as mulheres ali, né? No Manchester à beira-mar, né? Um pouco. Sim. E como é que a gente começa, então, com esse filme, né, da segunda live, que é a professora de piano? Quer dizer, tem muitos aspectos ali durante o filme que também a gente viu como comuns, assim, no aspecto, no sentido, porque cinema tem isso, né? A música, ela traz também toda a atmosfera psicológica do filme. E esse não é diferente, né, Cissa? Não só não é diferente, como a música, ela é importantíssima, porque ela anuncia,
né? O que vem, ela comenta o que está se passando com os personagens. Então, assim, sob um certo ponto de vista, vai se aproximar com o coro da tragédia grega, né? Não é exatamente a mesma função, mas se aproxima, né? No sentido de que é quase assim, como um ator que fica no fundo comentando ali o que se passa, né? E até assim, né? Uma pena que eu não domino muito música clássica, porque com certeza, né, a música está trazendo mais características, mais aspectos, mais comentários do que os que eu vou abordar aqui, né? Mas se a gente começar já pela introdução, né, a música de fundo da apresentação ali, dos créditos, né? Até ver aqui, é o Piano Trio número 2 do Schubert, né? Uma peça para ser tocada por 3 músicos, né? Por 3 instrumentos, piano, violino e cello. Então, ele já anuncia, né? É uma história de um triângulo, é uma história de 3. Né? Como que essa história vai se desenvolver, né? E aí é interessante porque as duas, a mãe e a filha, né, que compõem aí o núcleo principal da narrativa, elas têm o sobrenome Kohut, né? Que é o sobrenome de um psicanalista que eu adoro, né, o Heinz Kohut, que se dedica muito ao estudo do narcisismo, né? Então, ele tem um livro que chama Self-Narcisismo, que eu recomendo, né? Ele é muito acessível, né? Ao contrário de alguns psicanalistas que parece que fazem questão de ser herméticos, né? O Kohut, ele é muito, muito claro, muito direto e muito, né, alinhado aí com essa análise das relações objetais, né? Dessas primeiras relações, como elas se estabelecem, né? Sim, é um vienense também. E também é, sim, também é vienense. É, os filhos de Eu Freud. estou estudando um pouco ele. Então, eu estou estudando um pouco mais ele agora num curso que eu estou fazendo e achei muito interessante quando você, quer dizer, curioso, né? No primeiro momento, eu não tinha feito essa associação do sobrenome Kohut delas com o Kohut psicanalista, né? E você falou, por que será Kohut, né? O sobrenome dela. Exatamente, né? Então, ele já anuncia aí, né, que é uma questão triangular, né? E que está aí envolvendo, né, um núcleo que é um núcleo narcisista, né? Duro, né? Hardcore mesmo, né? E logo de início ele vai apresentar, então, né, esse ambiente dessa relação entre mãe e filha, né? Primeiro, assim, com um ambiente físico, que, como a gente já viu ali no Manchester à beira-mar, o ambiente físico ele vai refletir, né, o estado emocional dos personagens, a maneira como eles se colocam no mundo. Então, o que a gente percebe no ambiente físico, que é proposto logo no início, é que ele é um ambiente absolutamente claustrofóbico, né? Os cômodos são pequenos, já começa com a Érica entrando em casa, ela tem a chave da porta, né? E ela entra e é aquele ambiente absolutamente sufocante, controlador, com aquela mãe controladora, né? E... Que horas são? Por que você está chegando essa hora, Exatamente, né? E ela aceita isso, né? Quer dizer, ela tem sentimentos bem ambivalentes ali, né? Mas ela se comporta como uma filha obediente, embora ela seja já uma mulher de mais de 40 anos, né? E todas as cores de roupa são todas tons pastel, né? Mas, assim, se a gente prestar atenção, a maioria das cenas, embora tenha essas cores clarinhas, né, que remetem aí uma afetividade mais superficial, né, sempre vai ter um elemento vermelho, né? Ou é uma almofada, ou é uma luminária que está lá atrás, né, que mostra que tem uma chama aí dentro, né? Então, por baixo, né, desta atmosfera em que as duas formam um bloco ali, né?
e com domínio total da mãe, né? Existe uma chama aí da Érica, né? Que dá assim, alguma esperança para o telespectador, né? Para a plateia, para a audiência. Né? Sim. E assim, um outro elemento que tem aqui, embora a Érica tenha o quarto dela, ela dorme com a mãe, né? E basicamente na mesma cama, né? Sim. Que já mostra o quanto que ela fica nesse papel de filha, né? Então, o que se lança aí como ambiente físico, né? E com o tipo da relação que é estabelecida entre elas, é uma velha mãe, né? Que não quer que sua filha cresça, né? E uma velha filha que não consegue escapar da dominação da mãe. Né? Então, embora ela tenha a chave da casa, quer dizer, a ideia é assim, você poderia sair se você quisesse, não é tão simples assim, ela não consegue realmente sair dessa relação sufocante. Né? Elas não se separam nunca, né? Eu acho que esse momento do quarto traz essa impressão. Elas não se separam, né? Ela sai, mas ela volta para esse colo, esse útero, esse o que a gente puder falar, né? E aí esse controle da mãe não cessa nunca, né? Porque até na hora de dormir acontece. Porque a filha é uma extensão dela, né? Na verdade, a mãe não existe sem a filha. Né? Então, ela abrir mão da filha, abrir mão do controle, é abrir mão da própria existência. Né? Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a mãe está sempre de camisola e roupão, né? Praticamente o tempo todo. As únicas cenas em que ela está com uma roupa que ela pode sair na rua, né? Estão ligadas à vida da filha. Né? Quando ela vai ali no recital e quando ela vai no conservatório. Fora isso, ela não tem vida. Né? A vida dela é ficar naquela salinha, vendo televisão o dia inteiro, né? Ou seja, ela também não vê a vida diretamente, ela só vê a vida pela televisão. Ou seja, é alguém que não tem nenhum sentido na vida. O único sentido que ela tem é a filha. Né? Seja, né, por passar a existir a partir das conquistas da filha, que nem são tantas, né? Porque ela é uma professora de conservatório, né? Ela não é uma concertista, né? Então, assim, ou ela se realiza nisso, né? Ou ela se realiza não deixando a filha ter uma personalidade própria, né? Fazendo com que a filha seja uma extensão, né? Extensão do que ela é. Né? Então, elas formam uma única pessoa, né? Elas não conseguem se separar. Né? E, bom, a interpretação da Isabelle Huppert é uma coisa assim, impressionante, né? Porque, de novo, né, a gente comentou isso lá no Manchester à beira-mar, essas interpretações de personagens contidos, elas são muito difíceis. Né? Então, ela não passa nada. Né? Ela tem que fazer aquela expressão gelada, aqueles olhos azuis dela, né? Sem maquiagem, sem nada, são frios, eles são gelados. Né? De vez em quando ela vai mostrar alguma coisa, mas é muito, muito, muito sutil. Né? Ela ganhou um prêmio, né, de melhor atriz em Cannes. Né? Eu acho que o rapazinho que faz como é que ele chama? O Walter, né? Eu acho que ele ganhou também de melhor ator. Né? Eles estão muito bem, os dois. Agora, o dela é impressionante, porque são microexpressões. Né? E vou chamar atenção aqui para uma. Depois, assim, se vocês quiserem rever, tem alguns clipes do filme na internet. Né? E uma delas é uma cena que eu vou mencionar aqui, que vale a pena pegar, não quiser. O filme é muito comprido e é pesado, né? Mas tem esses clipes que você consegue pegar essas sutilezas. Né? Então, aí você tem essa mãe, então, que é uma mãe que não existe fora da relação da filha, com a filha, né? Uma mãe que não deixou este pai participar, né? Então, a gente fica meio assim... O pai só é citado, acho que 2 vezes no filme, né? 2 vezes, A mãe, quando ele morre, né? E quando a Érica conta para o Walter que o pai estava internado no sanatório. Né? Sim. Então, a gente pode entender aí que há
algo como um incesto platônico entre as duas, né? Porque o incesto ele vai se caracterizar por uma relação em que um terceiro não é permitido. Não precisa ser necessariamente de caráter sexual, né? Elas até esbarram nisso, principalmente Sim, depois que o rapazinho aparece, né? sim. Enquanto estão só as duas, essa sexualidade ela fica ali, né, um pouco adormecida, mas a Érica está ocupando o lugar do pai, né? Ela dorme na cama da mãe, né? Então, os elementos masculinos e o outro, né, um terceiro, ele está excluído desta relação, né, que é essa configuração, essa relação a dois, né, que se mantém aí. Enfim, os lacanianos falam, né, por que se mantém esse incesto platônico, né? Ou porque se guarda um segredo, ou porque os dois formam um, né? Então, no caso delas, né, elas formam uma entidade só, né? Sim. E, bom, deixa eu ver. A relação com a mãe é algo que você trouxe para, né, como tema principal, e tem a chegada desse estranho, né, a esta relação, né? Só assim, né? Que, então, o que você tem essa relação a dois, Antes que a ainda tem, fronteira, né, não é entre mãe e filha, porque elas formam um só, né? A fronteira que existe é de um casal em relação ao mundo, né? Então, precisa um terceiro aí, né? Precisaria entrar um terceiro para desmanchar esse casal incestuoso, né? Para liberar os afetos que estão completamente aprisionados ali, né? E para restabelecer um espaço identitário próprio que ela não tem, né? Uhum. Então, o que está em jogo aí não é uma pulsão erótica, pelo menos não no início, né? Mas é uma necessidade identitária versus uma necessidade narcisista, né? Então, precisaria de um terceiro para vir quebrar essa ordem, né? E é o papel aí que o Walter, né? Que o rapazinho vai tentar desempenhar, né? Cissa, nesse ponto do Walter, como é que você percebe assim a investida dele nela? Inicialmente parece que ele investe, ou você acha que já tem dela ali um sinal, algo que o fez investir? Ou era aquele jovem intrépido, impulsivo? Como é que você Ele é, percebe? né? Ele é cheio de vida, né? Ele é cheio de vida, ele é um apaixonado, né? Ele é completamente cativado, assim, pela música dela. Então, eu acho que, num primeiro momento, o que ele traz é esse afeto, né? Então, isso é o que eu queria comentar, esta cena, que é essa cena primorosa, né? Que é a cena quando eles se conhecem no recital, né? Sim. Então, a história está toda lá. A história está toda lá. A história está contada lá, se a gente prestar atenção, né? Então, só lembrar, né, que ela é, né, quem é essa pessoa, Érica, né? Ela é uma pessoa disciplinada, né? Ela está sempre com o cabelo preso, né? Que é um recurso que se usa muito no cinema, né, sobre como é que a pessoa lida ali com a sua própria sexualidade. Então, quanto mais solta é a sexualidade, mais soltos são os cabelos, né? Então, essa ideia do cabelo preso no coque, né, no rabo de cavalo, nas tranças, né? É uma sexualidade, controlada, né? Tanto é que a gente vai vendo que ao longo, né, à medida que a relação entre os dois se estabelece, ela começa a soltar o cabelo, ela começa a usar o vermelho, né, no chapéu, no batom, né? Então, ele vai trazer uma vida para ela, né? Uma promessa de vida para ela, que vive, né, num mundo gelado, né? Sem emoção, sem afeto, sem sexo, quer dizer, o sexo desviado ali,
né? Não é um sexo com outras pessoas, né? Então, ela tem aquilo que ela padece daquilo que o Lacan chama de devastação, né? Que são essas relações, né, com figuras maternas que abocanham, né, os filhos. Né? Ele tem uma metáfora que eu acho maravilhosa, que é a metáfora do crocodilo, né? Que diz que a boca da mãe é como uma boca de crocodilo que você nunca sabe quando vai fechar. Né? Então, justamente você precisa de um terceiro que funcione como uma cunha, como algo que impeça que a boca se feche. Né? Então, no caso dela, ela está sendo abocanhada por essa mãe. Né? O Walter é uma esperança, né, de que esse processo venha a ser interrompido e ela possa ser resgatada mesmo. Né? Então, assim, ela é uma espectadora da vida, né? Aparece ela dando aula, de vez em quando ela vai para a janela e olha lá para fora, né? Mas praticamente todo o começo do filme, até o Walter entrar, praticamente o filme todo é em ambientes fechados, né? Sim. Ela observa as coisas, né? Mesmo quando ela vai ali para a cabine pornô, né? Ou quando ela vai olhar ali os casais, né, fazendo sexo no drive-in, ela é uma voyeur mesmo, uma voyeuse, né? Ela não tem o contato direto. E o contato direto é alguma coisa que a incomoda muito. Né? A gente tem aquela cena que ela está indo para o shopping, que o sujeito esbarra nela e ela fica, né? Porque o contato físico é uma coisa muito ameaçadora para ela, né? Sim, sim. E aí o que a gente vê? Que ela não tem fantasia, né? Ela não admite o prazer, né? Ela não admite a vida, né? Ela tortura ali aquele aluno que ela viu olhando revista pornô, né? E mesmo a menina, né? Que mostra ali alguma alegria com o Walter dando apoio moral para ela, que ela, né, coloca os cacos de vidro e corta, né, corta as pontas dos dedos da menina. Que é uma mensagem ambivalente também, né? Ou ambígua, né? Porque também isso pode ser a salvação da menina, que tem uma vida muito parecida com a dela, né? Com aquela mãe que fala, não, você tem que se dedicar, é só o piano. Né? Então, ao mesmo tempo em que ela se vinga da menina, também é uma possível salvação, se essa menina não puder tocar mais piano. Né? Porque ela está entrando... Né? Sim, né? pode continuar, só que eu quero fazer uma pergunta. Né? E é uma cena chocante mesmo. Né? Chocante. Né? Porque é sangue, é dor, você vê o que vai acontecer, né? E você vê que ela não tem emoção nenhuma. Ela faz isso com a maior frieza, pensando, pega o lenço, pega o copo, quebra, né? Joga tudo no bolso, casaco da menina, bolso, né? Que está lá fora tendo a atenção do Walter nesse momento, né? Eu queria te perguntar uma coisa nesse ponto. Eu me lembro da cena em que a mãe dela diz para ela, pergunta sobre essa aluna, né? Se ela acha que a aluna é talentosa. E a mãe dela, eu acho que, né, incendeia um pouco esse momento. Não sei porque a mãe pergunta, você acha que ela é talentosa? Ela não é mais do que você, né? Você não pode deixar que ela seja algo assim. Você é melhor. Então, a mãe tem essa fantasia ainda na idade da filha, como você falou, uma mulher de mais de 40 anos, que ela poderia atingir uma outra posição com a música. E ela fala, eu já estou velha para isso, né? E aí, depois ela vai lá e eu acho que ela percebe o talento da menina também, naquele momento. Você acha que isso tem a ver ou nada a ver? E aí ela também um conjunto de coisas, né? Essa mãe, ela, como é uma mãe insatisfeita que só vai se satisfazer através da filha, né? Essa filha tem que ser o máximo, né? Ela tem que ser a melhor de todas. Então, sim, alimenta um pouco isso, mas o gatilho é ela receber a atenção do Walter, né? Do Walter. Esse é o gatilho. Ela fala, né? Ela fala para ele, né? Vá lá ser o protetor dela. Né? Isso, depois isso.
ela fica com ciúmes. Que assim como a mãe fala, Schubert é seu, né? Ela também quer o Walter para ela, porque é o que ela sabe. Esse é o tipo de relação que ela conhece, né? Do controle, do poder. Né? Ela vai tentar reproduzir com o Walter a relação que ela tem com a mãe, que é o tipo de relação Sim. que ela conhece. Né? E só ainda, assim, um pouco com essa questão do terceiro, né? Para a gente não ficar muito psicanalítico demais, né? É bom a gente lembrar que a gente tem um mito grego, né? O mito de Deméter e Perséfone, que fala justamente desta necessidade de um terceiro, né? Que venha romper esta ligação da filha com a mãe, né? Então, nesse mito você tem Deméter, né? Que é a deusa da colheita, e ela tem a filha Core, né? Que está ali pelos campos, né, de narcisos, né? E a Core é uma menina, né, que vive, né, muito irresponsavelmente entre os narcisos, né? E Deméter é super feliz com isso, né, em ter aquela filha sempre ali por perto, né? Então as colheitas são abundantes, as safras são abundantes, porque Deméter está muito feliz ali com a sua filha, que não se diferencia dela, né? Aí abre-se o solo e Hades, né, o Plutão, sai ali do mundo dos infernos e rapta a Core, né, e leva para o mundo dos mortos. Né? E aí o que acontece é que Deméter fica inconsolável, porque é isso, ela não pode viver sem a filha. Ela não pode. Né? E aí o que acontece é que as safras minguam. Né? Os campos deixam de produzir porque Deméter está triste. Né? Então, os Zeus manda o Hermes lá para o mundo dos infernos, né? E convence o Hades a deixar a Core passar parte do ano com a mãe. Aí ela já não é Core, aí ela é Perséfone. Né? E antes dela sair, o Hades dá uma semente de romã para ela, né? E ela, então, sai para passar parte do ano com a mãe. Né? Mas como ela comeu a romã, ela pertence ao mundo dos infernos. Né? Simbolicamente, né? A romã tem vários símbolos e ela está muito ligada com fertilidade, porque se você abrir mesmo, parece que tem um monte de óvulos ali. Né? Sim. Sementinhas, muitas, né? Muitas sementinhas e vermelhas. Né? Então, Perséfone se transforma na deusa da fertilidade. Né? Então, o que esse mito traz? Primeiro, né, que a separação mãe-filha tem que ser feita por um terceiro, porque senão nenhuma das duas rompe. Né? Que é preciso esse contato com esse mundo do inconsciente, com esse mundo da interioridade, que é o que a Érica não tem. Ela não tem interioridade. Ela é um vazio. Por isso que eu gosto desse termo do Lacan. Tá devastada. Né? Ela é um ser vazio e gelado. Né? E que só a partir deste contato, né, com um terceiro, com algo fora da relação, é que se consegue ser fértil. Né? Então, o que a gente vê é que a Érica, ela não tem nada de criatividade. Ela só repete. Né? Mesmo assim, as fantasias dela, aquelas fantasias masoquistas, é o que ela vê no filme pornô. Né? Então, é uma reprodução. É só reprodução, ela não cria nada. Né? Por isso que possivelmente a gente pode pensar, e eu estou assim, indo um pouco mais longe, né? Mas assim, talvez por isso ela não passe de uma professora de piano, ela não consegue ser uma concertista. Né? Porque ela repete, né? E música é muito isso, né? O pianista, quem já estudou piano, sabe, as horas e horas você fica ali repetindo exercício, né? É uma repetição, né? Mas a produção dela é uma produção fria, ela não cria nada, né? Vazia, né? Vazia. Vazia, né? Então é essa ideia mesmo de algo devastado. Ela é uma pessoa devastada, ela é uma casquinha só. Né? E aí a gente vai falar, bom, quem são os terceiros que podem salvá-la, né?
os terceiros que estão disponíveis na vida dela são todos loucos, né? O pai dela, né? E também Schumann e Schubert, que são os dois principais compositores que ela gosta, morreram loucos, né? Os dois tiveram sífilis, né? Naquela época ali, no final do século XIX, começo do século XIX, desculpe, 1820, por ali, né? O tratamento para sífilis era arsênico e mercúrio. Quer dizer, eu acho que talvez o tratamento acabasse com a saúde, né? do indivíduo que já estava ali tomado pela sífilis. Ela fala, por isso assim que essa cena, a cena deles, daquela conversa que eles têm ali no batente da porta, é ali que todo o filme está sendo contado. Porque o que ela diz? Né? Eu sei o que é loucura. Né? Schubert, né, compôs... olha, o Schubert morreu com 31 anos, né? Jovem, né? E ele sabia que ele ia morrer e ele sabia que ele ia ficar louco. Né? Então, quando ele compôs a Viagem de Inverno, que é aquela música que a menina toca e o rapaz canta, né? Ele já sabia que ele ia enlouquecer. Né? E ela é uma música super deprimente, super deprimente. Então, o Schubert sabia, né, que ele ia ficar louco. O Schumann teve... Eles não sabem se ele tinha uma depressão endógena, né? Se ele tinha um transtorno bipolar com ênfase na depressão. O fato é que ele tinha crises de melancolia, episódios depressivos assim muito intensos, né? Ele morreu mais velho, mas assim mesmo morreu com 46 anos também, de sífilis, e ele começou a ter os primeiros sintomas de depressão com 30 anos, né? Então, quando a Érica fala para o Walter, né? Eu conheço esses homens, e eu sei o que é estar perto da loucura, ela está passando o recado para ele. Eu estou ficando louca. Eu sou uma pessoa louca, eu vou ficar uma pessoa louca. Tá? Bom, só que... Tem um momento até que ela diz para ele, eu não tenho sentimento. Eu nunca vou deixar os sentimentos sobrepujarem a minha razão. Né? Ela não tem. Mas ela tem essa coisa da loucura mesmo. E assim, claro, o comportamento dela é um comportamento desviante. Ela sabe que é. Né? O jeito que ela tem prazer, que é ir na cabine pornô, que é cheirar, né, esse esperma. Você vê assim, que é um esperma anônimo. Tudo é altamente impessoal. Ela não consegue ter a pessoalidade. Né? E ela tem aí essas pequenas e grandes transgressões, né? Ela se mutila, né? Ela se mutila na área sexual. A gente pode pensar se não é uma atuação, né? No sentido de tentar uma castração física que ela não consegue simbolicamente, né? A ideia das compras, ela compra os vestidos, que parece que é o único prazer que ela tem, né? E mesmo assim, alguns vestidos ela compra iguais aos que a mãe tinha, né? Sim. E a mãe, alguns não aprova, né? Alguns não aprova. E tem a hora que dá raiva que ela vai lá e corta tudo, completamente sem critério, né? E aí tem a cena do elevador, né? Que ela é uma cena, assim, emblemática ali no filme, porque assim, é um elevador que ele é uma jaulinha, uma gaiolinha ali, né? E elas fecham Aqueles a porta pro Walter, né? Lindos, né? Aqueles fotográficos lindos, né? Mas o rapaz tenta entrar e não tem lugar para ele, né? Então, concretamente, ali você tem essa explicitação de que é uma relação em que não há lugar para um terceiro, né? Mas ele literalmente corre por fora, bem isso, né? É isso, né? Fecha a gaiola, deixa nós dois. Fecha a gaiola e ele corre por fora, né? E ele vai acompanhando as duas, né? Então, assim, ele tem muito isso do acompanhar, né?
Oi? Bom, aí desculpa a interrupção. Então, existe uma frase, né? Existe uma frase assim que já foi atribuída ao Dostoiévski, já foi atribuída ao Tolstói, mas parece que não é de nenhum dos dois, né? É uma frase que é de um escritor educador americano que chama John Gardner, que é a seguinte: só tem dois tipos de tramas, né? Uma é o herói que parte numa jornada, e a outra é um estranho chega à cidade, né? Então, o Walter, ele é o estranho que chega na trama, né? E que vai tirar, então, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que está mantido ali nessa relação absolutamente patológica das duas, né? Então, ele é o elemento desestabilizador, né? A mãe, naquele recital, né, ela deixa claro assim, que os homens são intrusos que não são admitidos, né? Tem a história do elevador. Quando ela percebe que a Érica está conversando com o rapaz, depois ela vai lá e agasalha, né? A Érica, como se ela fosse uma menininha, mas tem muito isso, assim, eu preciso te proteger, né, desse elemento masculino, né? E ela própria, né, tem ali o dono da casa mostrando o violino, né? E ela acabando Não com ele. tira os olhos. Ela não tira os olhos de onde está a Érica, né? Ela não tira os olhos. E, enfim, né? E ela, mas ela desqualifica esse masculino o tempo todo, né? Sim. Então aí a gente vai ter quem é este homem que chega, né? Quem é esse elemento que chega. Então o Walter vai trazer tudo que os outros homens da vida dela, o Schubert, o Schumann e o pai, não trouxeram, né? Que é vida, alegria, paixão, sentimento, né? Juventude. Então, ele traz isso tudo, e ele traz alguns elementos. Aqui eu vou fazer uma análise um pouco viajante também, né? Quer dizer, uma delas é assim: ele é um jogador de hóquei, né? De hóquei no Sim. gelo. Ou seja, ele sabe andar em paisagens geladas, né? Ele tem as ferramentas para isso, né? Então, talvez ele seja alguém que possa dar conta da frieza dela, né? Sim. Cissa, nesse momento, é um dos momentos em que ela tem uma expressão ali, quando ela o vê, Exatamente. né? Ali ela tem uma expressãozinha, quase que de tipo, Então, mas achei, quando né? ele mostra, então, justamente quando ele mostra do que ele é capaz, né? Então, são duas coisas que ele tem. Uma é essa capacidade de andar no gelo, né? E a outra, ele tem um curso de engenharia, né? Quando ele é apresentado ali, que ele vai tocar o piano, né? O tio dele fala, não, ele fez engenharia nos Estados Unidos, alguma coisa técnica. Então, ele tem um elemento racional, que é um elemento mais íntegro, mais forte, né? Mais sólido. Ali, Né? sim. E, bom, mas o que acontece? Então, nessa conversa deles, que é uma conversa maravilhosa, se a gente prestar atenção, né, nas sutilezas. Então, uma delas é essa, assim, né, que ela fala, eu vou ficar louca, ela está falando, né? E quando ele vai se apresentar, ele fala, eu ia tocar o Schoenberg, né? Que foi quem criou a música do Decafônica, né? Mas eu fiquei tão impressionado que eu vou tocar o Schubert. E aí ele vai tocar a Sonata em Lá Maior do Schubert, que é uma música muito, muito leve, né, do Schubert. Ela foi composta quando ele era bem mais moço, quando ele ainda tinha alguma felicidade. Né? Então, ele desistir do Schoenberg, né, e tocar um Schubert é como se ele estivesse falando, eu posso te acompanhar. Né? E aí, quando ele toca, é que ela tem essa expressão, né, essa expressão muito, muito sutil, que é quase um sorriso, não chega assim. Quase. Né? Exato. Mas ela tem um brilho ali, é como se fosse aquele vermelhinho ali, né, do começo, que é um vermelhinho que está ali engolido pelos tons
pastel, né, do cenário. E a partir daí é que ela começa a usar o vermelho, começa a usar cores mais quentes, começa a soltar o cabelo, né? Então ele traz aí um apelo para a vida, né, ao qual ela responde, né? É como assim, se ele trouxesse alguma esperança para ela, né? Um Schubert menos louco, né? Um Schubert menos depressivo, né? Sim. E na E ali, né? Hã? E ali, né? Alguém que ela podia, de fato, manipular ou acessar ou de alguma maneira. Nesse primeiro momento, eu acho assim, ela está sendo vista, né? Ela está sendo vista. O problema é que depois ela não sabe o que fazer com isso, né? Mas nesse primeiro momento é como se ela tivesse uma esperança ali, né? Com esse rapaz que traz um monte de juventude. Mas assim, o que ela sabe fazer? Ela sabe ser dominada ou dominar. Ela não sabe outra coisa, né? E até porque a gente vê que quando ela tenta essa dominação é tudo muito desajeitado, né? Ela repete, né? Ela repete. E ela tem ali, né, aquela caixinha com as algemas, né, com as cordas. É quase como se fosse uma caixinha que criança esconde debaixo da cama, né? Então, assim, você não está diante de uma sexualidade madura, né? Ela não sabe ser mulher. Ela não sabe ser mulher, né? E o que ela consegue propor é um jogo de dominação, né? E que ele hesita muito em entrar, né? Porque é isso, ele percebe que é o terreno da loucura ali, né? E que ele passa a correr risco, né? E aí a gente tem ali toda aquela cena que ele acaba por, enfim, fazer ali o que ela esperava, né? Mas tem aquele momento em que ela vai ao ginásio onde ele joga, né? Então ali é como assim, ela está saindo do território dela e indo para o território dele, né? E ela fala para ele, você faça comigo o que você quiser, né? Então assim, ali você fala, bom, talvez ela consiga estabelecer uma outra relação com ele. Ela ainda está indo para o lado de ser dominada, mas é algo no território dele. Mas mesmo ali ela não consegue, né? Ela não consegue receber nada dele, né? Então, mesmo fazendo aquele sexo oral e tal, é muito violenta essa cena, é horrível, né? Ela vomita, ela não consegue reter nada dele. E aí ele expulsa ela e ela vai, né, andando ali de uma maneira muito desajeitada no ringue né, de patinação. Né? O hóquei lá. Né? Assim, em contraposição com as duas meninas que estão patinando, que são graciosas, né? Ela anda de um jeito muito estabanado e é isso, o que sobra para ela é esse mundo gelado. Né? Então, ali você sabe que ela não tem saída. Né? Ali você sabe que ela não tem saída, né? Então, ela foi abocanhada pela mãe crocodilo dela, né? Ela só tem essa devastação. Ela nunca vai poder satisfazer essa mãe, porque essa é uma mãe insaciável. Essa mãe tem um buraco lá dentro, que também não há quem vá preencher, né? E a única saída que ela tem é a morte, né? Então é isso, ela se mata, né? Porque ela não tem outra saída. Mas a morte para ela é uma libertação, né? Porque aí ela enfia a faca no. Vou dar spoilers, né? Ela enfia a faca no próprio peito e ela vai para a rua, né? Ela sai, se liberta daquilo tudo, né? E aí a gente pode fazer um paralelo, né, com a Lied, né, que é essas obras que o Schubert fez, que eram obras para canto e piano, que é o que a menina estava tocando para o outro rapaz cantar, né? Então, aquela obra que ele canta... Tenor, né? Hã? Que era o tenor, né?
que era o tenor. Essa obra que ele canta chama-se Winterreise, que quer dizer, meu alemão aqui, né? Eu sei quem fala alemão que me perdoe. Estou achando ótimo. Winterreise, que é viagem de inverno, né? Para voz e piano. É um poema, né, de um poeta chamado Wilhelm Miller e que o Schubert musicou, né? O que é este poema, né? É a história de um indivíduo que está andando na neve numa noite gelada. Houve uma ruptura afetiva que não é explicada, a amada o abandonou por algum motivo, e ele está carregando o sofrimento dele, né? Enquanto o mundo continua com a sua vida, com as suas rotinas, ninguém está ligando para ele, né? São reflexões de um viajante sobre a própria tristeza, né? Enquanto ele caminha pela paisagem gelada do inverno. E aí, né, o trecho que ele canta, né, é mais ou menos esse, assim: os cães ladram, sacodem as correntes, todos dormem, né? O que será de mim que já não posso sonhar? Então é isso, ela carrega esse sofrimento, ela está morrendo pelas ruas de Viena e ninguém está vendo, né? Mas ela não tem saída porque ela não pode sonhar mais, ela não tem. Ela teve ali a chance, né? E o Walter, né? Ele desliga dela, né? Quer dizer, quando depois do evento ali no ginásio, ele vê que não é possível uma relação ali, né? Não cabe um terceiro, não existe um terceiro, não tem como ela sentir nada por ele. E ele, com a leveza da juventude, segue adiante. Então, quando os dois conversam no recital, né, a ideia que a gente tem é assim: eu vou te acompanhar, né? Mas ela pressente o abandono, né? Ela fala, né? Eu sei o que é ficar louco e eu sei, né? Eu vou esperar o abandono, né? Então ali já está contada a história toda. É o grande spoiler. Se a gente prestar atenção no meio do filme, você tem um spoiler. Está tudo contado ali, né? Sim. Inclusive, quando ele, nessa cena final, quando ele entra para o recital, aliás, é um recital em que ela substituiria a aluna, certo? Eu acho que é. O último, sim. É em que ela substituiria a aluna, quer dizer, aquela aluna que a mãe dizia que ela não devia deixar se desenvolver ou aparecer mais que ela, e aí que ao mesmo tempo ela vê o menino dando atenção, o Walter dando atenção à aluna, e aí ela vai e coloca o vidro. Então, nesse recital, a aluna não pode tocar e ela vai substituir a aluna. E ele passa por ela desprezando-a, né? Quer dizer, ela não tem mais nada daquela importância do primeiro recital, né? Quando ele viu ali a pianista, digamos. Ele já tinha visto mais do que isso, né? E aí ela fica com aquele olhar vazio. A primeira vez que eu assisti ao filme, eu não sabia o que ela ia fazer com aquela faca. Eu não sabia. E a cena final realmente me surpreendeu, porque eu não tinha pensado da primeira vez todo esse fio aí que você está trazendo hoje, né? Quer dizer, que ela mesma ia, né, concluir de que não podia mais viver, né? Que tinha que morrer, que não havia vida para ela. Exatamente, né? Exatamente. E assim como ela cortou os dedos da menina, né? Talvez salvando a menina também de um destino igual ao dela, ela também se fere, né? Então é o sangue que está ali o tempo todo. E o Walter, ele é isso, assim, se ele estabelecesse uma relação com ela, seria uma relação nos moldes que ela tem com a mãe dela. Ou seja, ele ocuparia um lugar que não é o dele, né? Então ele fala: você vai me levar à loucura, né? Então ele desempenha ali aquele papel, né? Satisfaz ali a fantasia dela, mas ele não quer entrar nessa relação, né? Ele não sustentaria. Não tem por que ele entrar, porque ela não tem saída, né? Eu acho que ali, na hora
da cena no ginásio e tudo mais, que ele faz tudo que ela pede, e é assim, ela não consegue ter um terceiro, né? Ela não consegue admitir nada de um terceiro, né? Então ele vê que não tem futuro ali, né? Cissa, você ia dizer algo mais? Não, meio Agora? as reflexões foram essas aqui. Tá, agora que você falou, vou viajar um pouco aqui, vamos viajar aqui um pouquinho mais. O que acontece com essa mãe depois? Ela provavelmente não vive muito tempo também, né? Porque a filha morrendo arrancou um pedaço dela, mas ela jamais vai achar que a culpa é dela, né? Ela vai considerar que a filha é uma ingrata, né? E que fez isso para magoá-la, né? Como boa narcisista, né? A culpa é sempre do outro, né? Então ela vai ficar se lamentando da filha ingrata que ela teve, né? Por quem ela fez tudo, né? E a filha não soube corresponder, né? E ela até verbaliza isso, né? Em uma cena, a mãe verbaliza isso. Tudo que eu fiz, olha essa ingratidão e tal. Então, que é o jogo, né? E é o que se fala, quer dizer, como que uma filha vai se revoltar contra uma mãe que fez tudo por ela. Essa que é a grande perversidade da relação, né? Ela nem pode ter o direito de se revoltar porque essa mãe amou demais. Ou se ela pecou, foi por excesso de amor, né? Então, isso é uma prisão, né? Isso é uma prisão. Né? Aqui nos comentários, a Maria Máximo, ela falou assim, a cena da mutilação me lembrou Persona, do Bergman. Eu não estou me lembrando. Eu não estou lembrando também. Nossa, eu já vi Persona umas 3 vezes, mas realmente eu não me lembro. Putz, eu não consigo lembrar que se ela puder lembrar. Maria Máximo. Você pode comentar, desenvolver aqui um pouquinho mais para a gente essa tua lembrança aqui? Lembrou Persona do Bergman. Ou alguém mais também que tenha tido a mesma impressão, tenha assistido? Porque a Rosana Cissa comentou, né, o mesmo aspecto aqui da caixa de brinquedos, que ela pensou naquela caixa debaixo da cama, como uma caixa de brinquedos com os quais ela nem sabia brincar, né, também. E aí a situação da mãe do lado de fora, não é, Cissa? A mãe do lado de assim, você tem todo o esforço, né, da Érica durante um certo período ali, né? Tirar essa mãe. Né, de ter um pouco de privacidade, de ter um território próprio, de ter uma interioridade, né? Mas essa mãe, ela fica ali tentando entrar o tempo todo, né? E ela luta, ela está lutando para se separar da mãe. Quer dizer, o Walter, ele entra como a cunha mesmo, né? Que pode impedir essa boca de fechar completamente, né? Mas já está fechada, então não consegue, né? Mas ela tenta, ela tem um pouco de esperança ali, que é o que você nota no fim do recital, né? Que ela tem uma esperança de ter alguma coisa positiva ali, mas ela não consegue ter. Nos termos que ela quer, não vai ser positiva e vai ser tóxica, vai ser destrutiva para ele, né? Enfim, eu estou vendo aqui, preciso assistir novamente, é uma cena de mutilação, mas preciso lembrar o contexto. Pois isso que eu não lembro, né? Que também não me lembro. Ali, né? Eu não me lembro muito bem o que acontece, mas assim, o Persona pode ser um filme que, quem sabe, a gente analisa também. Vamos ver. Vou assistir de novo. Sim, vamos assistir. A gente está aqui com esta demanda, né, por vários filmes que a gente gostaria de trazer, com aqueles que a gente recebe de sugestão, aqueles que a gente troca nas conversas depois, né, Cissa? Depois que terminou a live semana passada, do mês passado também aconteceu isso. O filme é esse, o filme tal. Enfim, uma vez por mês a gente vai tentar, né, atender aqui
ou se não o filme, mas pelo menos a temática, né? Quem sabe a gente consegue conciliar temáticas aí dentre as sugestões de vários filmes. Porque ou a gente passa, como eu falei semana passada, mês passado, faz uma por semana, assim, sabe? Não dá. Uma por mês está de bom tamanho. Muito bem. Olha, eu não sei com quanto tempo a gente está, porque eu fiz alguma coisa aqui que não está aparecendo a hora para mim. Eu não sei quanto tempo a gente está conversando. 4 minutos. 4 minutos? Ah, a gente veio bem dessa vez. Aprendemos já aqui o manejo do tempo também dentro da conversa. Porque é realmente, assim, muito difícil, né? A gente trazer nesse tempo. É algo muito... Ah, obrigada, Rosana. A Rosana colocou aqui o horário. É muito bom a gente poder trazer esses aspectos por meio dos filmes, mas, por outro lado, a gente fica, assim, com receio, restrito um pouco, né? O que a gente vai trazer, o que vai elencar, quais são os pontos, né, que a gente pode... Porque essa viagem, como você disse, é profunda. A gente podia ficar aqui conversando muitas e muitas horas. A Maria Máximo está dizendo, esse tema da mutilação é muito atual, não é? Você está com uma epidemia, né, de automutilação, né, que tem muito a ver com uma dificuldade de simbolização, né? Aliás, eu queria recomendar para vocês, para quem se interessa por uma visão um pouco diferente assim dessas relações mãe-filha, né? Tem esse livro aqui, ó, que chama Mães Filhas, uma relação a três. Vocês estão conseguindo ver? Sim, né? Mães, filhas, uma relação a três. Vou colocar aqui. Caroline Eliashev e Nathalie Reinisch, né? Então, elas são lacanianas, viu, gente? Mas é um Lacan digerível, assim, palatável, né? E elas comentam, né, como o Freud ficou muito preso ali na relação mãe-filho, né? E deu muito pouca importância para a relação mãe-filha. Diz que, inclusive, no final da vida dele, ele lamentou isso, né? A maioria das... Né? Você tem essa visão meio clássica, né? De que mãe e filha não tem problema. Então, esse livro traz... Né? É um livro muito interessante, principalmente porque, assim, todos os exemplos de relações difíceis entre mãe e filha são ilustradas com filmes, né? Então, um dos filmes é A Pianista, ela não explora, elas não exploram muito, mas eu aproveitei coisas que elas falam aí, toda essa parte aí do incesto platônico, né? Então, para quem gosta de filme e está interessado nessas relações, né, femininas não tão saudáveis, aí essas relações mãe-filha não tão saudáveis, é um livro muito, muito gostoso de ler, muito interessante, né? E incomoda um pouco, né? Não é... Incomoda como os filmes do Michael Haneke, né? São filmes que não tem como você assistir e não ser tocado. Esse livro aqui também, né? Então, para quem se interessa, fica aí a recomendação. Não é um tema muito explorado, né? E eu acho que ele está muito bem amarradinho aqui, né? A mãe é a santa, exatamente. Né? A mãe é a santa. Pois é. Justamente por ela que ela causa tanto problema, né? Então... Não, então, e hoje, né, Cissa, a gente né, já não tem mais tanto essa visão, né? Eu digo assim, né? A gente já tem uma outra crítica em relação a isso, né? Hoje a gente já discute muito mais essa questão da relação mãe-filha em alguns ambientes, né? Então já desmistifica um pouco mais essa relação mãe-filha, como traz a Maria Máximo, né? Aquela a quem a gente não poderia nunca como é que se diz? Não amar, não reverenciar, né? Não agradar. Exato. Né? Então, já sabe que tem alguns ambientes em que a gente pode discutir isso e até, né, justamente com o objetivo de tornar essa relação mais saudável e a gente acredita que isso possa ser trabalhado, não é, Cissa? Em muitos casos dá para trabalhar.
Sem dúvida. Mais Eu alguma espero coisa? não ter errado muito como mãe. A gente espera. A gente sempre espera, né? Como mãe. A gente sempre espera. Cissa, algo mais que você gostaria de dizer? Não, eu acho que, no geral, foi isso que eu pensei, né? Lamento que eu não conheça mais profundamente música clássica, porque a música ela traz ali um subtexto ao longo do filme, né? Vale a pena a gente se debruçar sobre isso, porque é uma... eu adoro, né? Você ter assim, essas outras mensagens ali por trás de uma outra forma, quer dizer, é o visual, é o musical, é a interpretação primorosa desses autores e esta mão desse diretor, que é uma mão assim de uma delicadeza, de uma minúcia impressionante, né? Então, vou ver o Happy End aí, vamos ver se, quem sabe, ele é também mais uma possibilidade aí para a gente discutir, né? Queria agradecer muito aí a opinião de todo mundo, a participação, as colaborações. Vou assistir o Persona. E é isso, né? Assistir o filme depois da gente discutir, você olha com outro olhar, né? Eu acho que vale a pena. E é isso, gente, procura os clipes que tem na internet, porque você vê assim trechinhos. Esse do recital vale a pena pegar e rever, porque tá lá. A história está toda contada ali, né? Sim. Eu assisti ao filme todo de novo e ele não é tão longo, são 2 horas e 10 ali. Quem puder assistir também ao filme todo, é muito legal. Cissa, obrigada mais uma vez. Obrigada aí a todos. Para mim também. Obrigada a todos que estão aqui com a gente, né? Na Casa da Barão, na Barão Psicologia. E a gente, no fim de setembro, tem mais uma live. Que não escolhemos o filme ainda, né, Cissa? Não, ainda não. Mas mais para perto a gente... É sempre uma surpresa e sem repetição, tá? Então, sem repetição. Sem repetição. Mais pra... Aqui não tem. Não, mais próximo a gente anuncia aí para vocês. E muito obrigada. Tem alguém votando no Persona aqui. A Cris. Viva mamãe, obrigada. Viva! Viva! Tchau, gente. Eu acho que eu me esqueci como é que sai da live, mas eu vou tentar aqui. Peraí. Você clica nisso, você põe o dedinho. Eu sou o X. Eu quero compartilhar aqui. Tchau, Cissa. Obrigada, viu? Beijo, tchau a gente, todos. Até a próxima, então.